Queridos irmãos, dando sequência, no vídeo 211. Então, para você observar, ou melhor, para todos nós observarmos, a diferença, daquele que já se desprendeu, de tudo que é material, deixou para trás. A diferença desse que já conseguiu alcançar esse patamar, daqueles que ainda se encontram presos a esses vícios todos. É triste, mas faz parte também do processo evolutivo. Porque, como eu já disse, uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Por isso que o processo é complexo. Por isso que cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. Você entendeu? Então, observemos assim, olha só para você ver aqui, uma outra classe de espíritos. Os espíritos inferiores parece que nem é sequência do que nós estávamos no vídeo anterior comentando. Porque, como se diz na Terra aquele ditado, mudou da água para o vinho. A leitura aqui, a mensagem muda da água para o vinho. Por isso que nós temos que nos encontrar assim, muito atento, para que nessa similitude possamos assimilar. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Por muito tempo. Olha, existem seres que eu não vou nem dizer, não vou dizer nem tempo, mas que se encontram num estado assim de selvageria, num estado de barbárie, num estado assim de equívoco, porque o mal é nada mais que o amor que se equivocou, mas que esse equívoco ainda dura bilhões de anos. Sabe? Infelizmente existe. Mas um dia esse ser deixará de ser assim. Ele vai galgar os degraus simbólicos da escada de Jacó. E isso não é para te desanimar, é para te animar. O que eu vou dizer agora. Com relação aos degraus simbólicos da escada de Jacó, queridos irmãos, vamos pensar da seguinte forma. Essa escada ela tem 10 bilhões de degraus. Pois bem, desde quando nós fomos criados simples e ignorantes, até hoje, nós ainda não conseguimos superar o primeiro degrau. Ah, mas isso não é para nos desanimar? De forma alguma. Por quê? Porque o mais importante em nós existe, que é ter por Deus um dia sido, vamos assim dizer, esculpido. Porque eu podia usar um outro termo, mas um outro termo não condiz com a realidade.
Por isso que eu não posso dizer esse outro termo. Olha para você ver a dificuldade que sentimos nesse momento. Até que um dia fomos esculpidos por Deus. Prontos, perfeitos? Não. Mas desde aquele momento até hoje, 2020, nós ainda não alcançamos nem o primeiro degrau da escada simbólica de Jacó. E tem gente que acha que já evoluiu. Tudo bem. Cada um pensa do jeito que quer. Vamos pensar assim, vamos dar um salto na evolução. O dia que nós chegarmos no topo dos 10 bilhões de degraus, vai chegar aí nós ali pensando que já, né, somos anjos, né, aqueles seres mais evoluídos. Chega um ministro de Deus e nos diz assim: vejam à frente de vocês. E nos apresenta uma nova escada. 20 bilhões de degraus. E aí, queridos irmãos? Vamos dar mais um salto na evolução. Terminamos esses 20 bilhões de degraus. Chega outro ministro de Deus e nos diz: olha, veja à frente de vocês uma outra escada com mais 10 bilhões de degraus. Aí foi para 30 bilhões de degraus. Só Jesus mesmo para nos salvar numa dessa. E o mais interessante é que nosso Senhor Jesus Cristo conosco, nesse momento, estará conosco. Porque Ele disse-nos que permaneceria conosco por toda a eternidade. Olha que amor! Por isso que vale a pena dar a vida por esse ser. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que interessante. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que ficaria conosco, mas Ele não disse-nos que seria fácil. Porque fácil ou não depende de nós, não depende dele. Já que Ele nos delegou as leis do Pai, que é aquela que nos conduz por toda a eternidade, então depende de nós. Mas não vamos nos preocupar não, sabe por quê? Durante esse período de 30 bilhões de degraus, isso é simbólico, nós provavelmente nós vamos estar criando 1 bilhão de galáxias, 2 bilhões de galáxias. O que eu quero dizer é o processo evolutivo, que não cessa. Nunca nos será dito. Não se evolui mais daqui em diante. Nunca. Agora, o mais interessante que isso é que Deus encontra-se acima de tudo isso. Então, se você pensa que a tua vida está difícil, reformule teus pensamentos. Trata de pedir perdão a si próprio ou a si própria. Trata de ter paciência. Porque, olha, a grandeza do Pai é imensa, né? Mas, e cada degrau desse equivale a que período na evolução?
Aí vocês querem me matar, né? Aí vocês querem me matar. Querem que eu vá parar no hospital psiquiátrico. Porque dizendo isso, eu já vou parar mesmo, mas a sentença de morte vocês parecem que vão me dar depois que eu dizer isso, né? Mas vamos pensar assim. Nós não somos originários, não somos original da Terra. Nós viemos de outros planetas para cá. Nesse outro planeta nós já existíamos no fator princípio inteligente. Não tão lá inteligente, porque até hoje nós não somos inteligentes ainda. Nós nos encontramos no princípio da inteligência, no princípio da cultura, tá? No princípio da moral, no princípio do intelecto. Não sei se você consegue entender isso. Mas vamos dizer assim que nesses outros planetas nós lá estagiamos aproximadamente uns 30 bilhões de anos, né? Uns 30 bilhões de anos nessas outras dimensões. E aqui esse período que aqui nós nos encontramos ainda não conseguimos chegar nem em um degrau. 30 bilhões de anos, nem um degrau. Agora imagina esses 30 bilhões de degraus, meu Deus! Não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em sermos úteis. Vamos nos preocupar com a qualidade e não com a quantidade. É necessário nos inteirarmos da quantidade para que possamos raciocinar melhor. Mas apenas como estudo. Os espíritos inferiores conservam por muito tempo as impressões da vida material. Julgam que ainda vivem fisicamente e continuam às vezes durante anos. Olha só para você ver. Aqui nos reporta aquele caso, né? Quantas reencarnações que as pessoas passam por elas, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, sem saber que desencarnou, né? Permanece 20, 30 anos no umbral e não sabe que ficou no umbral, reencarna, não sabe que desencarnou, reencarnou, que desencarnou. Olha que estado. Agora, isso é complexo, tá? O simulacro das suas ocupações habituais, para os materialistas, o fenômeno da morte continua a ser incompreensível. Por falta de conhecimento prévio, confunde o corpo fluídico com o corpo físico e conserva as ilusões da vida terrestre. É óbvio que para o materialista é assim. Porque não vamos assim também dizer que o materialista ele esteja errado. Até porque o que nós entendemos como erro, para ele, é uma verdade. É o estado evolutivo dele. Deu para você entender? O que nós entendemos como erro. Ah, mas é totalmente errado os materialistas. Não. Eles estão certos no nível evolutivo que eles se encontram. Nós não podemos julgar ninguém. Nós apenas podemos tecer comentário como de uma forma que sirva de exemplos. Mas dizer que estão errados, jamais. Por isso que é preciso separar o joio do trigo, né?
Os seus gostos e até as suas necessidades imaginárias, como que as amarram à terra, depois, devagar, com o auxílio de espíritos benfazejos, sua consciência desperta, sua inteligência abre-se à compreensão do seu novo estado, mas desde que procuram elevar-se, sua densidade faz-los recair imediatamente na Terra. As atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço os reconduzem violentamente para as nossas regiões como folhas secas varridas pelo vendaval. Você observou que depois desse ser, passar por todo esse processo de ignorância, que não existe um número para dizer que tempo é esse. Um dia, né, eles vão cair como folhas secas varridas pelo vendaval, neste patamar também evolutivo. Então pense, eu não vou dizer nome, pense de 2000 anos para cá, até o ano de 2020. Pense naqueles seres mais carrascos que existiram sobre a Terra. Aqueles que mais dizimaram seres humanos. Eu não vou dizer por uma questão de ética. Mas pense. Pensou? Pois bem. Você sabia que um dia esse ser que você pensou, ele vai ser convidado por Deus a ser também guia e modelo de uma pleia de espírito, como nosso Senhor Jesus Cristo um dia foi convidado por Deus a ser guia e modelo nosso para sempre? Ora, queridos irmãos, a evolução é propensa a todos. A evolução. Eu não disse várias vezes, uns podem chegar mais cedo, outros chegam mais tarde. Não tem problema. Não tem problema. Todos nós galgamos esses degraus simbólicos da escada de Jacó por toda a eternidade. Aí você pensa assim, então eu vou repensar meu modo de vida, porque se esses seres fizeram o que fizeram e vão chegar a esse nível, então eu não estou cometendo erro nenhum. Só de você pensar desse jeito, você está demonstrando uma qualidade pior que esses irmãos que você acabou de pensar. Olha que interessante. Porque nós temos que ser hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. Nós não estamos aqui no processo evolutivo para reformar ninguém. Principalmente através do proselitismo. Aqui eu não me encontro num processo de proselitismo. Aqui eu me encontro num processo de discernimento, onde nós procuramos discernir alguns itens, levando às pessoas algumas informações, o que depois desse tema, desencarnação, nós vamos realizar esse trabalho no livro dos Espíritos. Nós vamos procurar discernir o livro dos Espíritos, esclarecendo parágrafo por parágrafo.
Então, observe só para você ver a importância. Nós aqui não nos encontramos para reformar ninguém através do proselitismo. As pessoas reformam as outras pessoas através dos bons atos, das atitudes nobres, sabe? Mude você. Ame você. Goste de você. Não te amam? Problema de quem não te ama. Não gostam de você? Problema deles. Tenha a tua consciência em Deus, em paz. Coloca a tua cabecinha no travesseiro e pensa assim: meu Pai, não tive condições de fazer o bem hoje como eu gostaria, mas reconheço também que mal assim muito horrendo eu não cometi. E faça preces e endereça aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas. Você sabe por quê? O fato de você passar o dia todo e à noite dizer assim: hoje eu não fiz o mal, eu não fiz o bem, mas também o mal eu não pratiquei. Você já praticou o mal. Porque a não prática do bem já é a prática do mal. Porque ninguém é tão pobre de espírito que não tenham uma migalha de pão sequer para dar a alguém que esteja com fome. Isso é simbólico, queridos irmãos. Não está falando ali de pão, esse que você compra no supermercado, não. Uma oração é um pão. Uma oração é um alimento. Ore em prol daqueles que se encontram nos hospitais. Ore em prol dos teus familiares, dos teus irmãos, aqueles que se encontram nos asilos. A primeira caridade começa no lar, queridos irmãos. Então, ore por os teus familiares. Ore a Deus rogando a Deus por você. Você entendeu? E procure entender com o passar do tempo de que a tua casa é o planeta Terra. Nós somos responsáveis pela Terra toda. A humanidade toda é nossa responsabilidade. Não vamos assim dizer que as catástrofes que estão acontecendo no mundo todo é tua responsabilidade, não. Mas que você deve orar pela humanidade toda. Ora, queridos irmãos, são todos nossos irmãos, em processo de evolução. Então, que pai é esse que quando o filho pede pão, ele dá uma pedra no lugar do pão para que o filho sacie, mate a fome? Vamos fazer a nossa parte, vamos amolecer o nosso coração. Água mole em pedra dura, tanto que bate até que fure. Pode demorar 1 bilhão de anos, mas aquela gotinha um dia ela vai perfurar aquela pedra, aquela rocha. Então nós vamos para o próximo vídeo.